Agora, quando Adão e Eva pecam, Deus podia fazer três coisas. Deus tinha três opções. Primeira delas, Deus podia deixar que o homem morresse por causa do pecado. Ele seria injusto se fizesse isso? Sim ou não? Não. Claro que não. Ele disse, não coma, se você comer você vai morrer. Deus não seria injusto se deixasse que o homem morresse? Deus tinha uma segunda opção. A lei dizia, não coma que você vai morrer. Deus podia anular a lei. Deus podia retirar a lei que proibia comer do fruto. Só que as leis divinas não são assim. Deus não estabelece uma lei hoje para tirar amanhã. As leis de Deus são perfeitas. A lei de Deus, na realidade, os 10 mandamentos, é o fundamento do seu governo. Elas têm validade por toda a eternidade. Mas então Deus tinha uma terceira opção, que foi essa que ele escolheu. O que ele faria? Ele providenciaria um substituto para morrer em lugar do homem. Foi essa a opção. Agora, um detalhe interessante: o pecado não pegou Deus de surpresa. O plano da salvação não é um plano que foi estabelecido de forma tardia, após o pecado. Não. Quando você vai para Apocalipse capítulo 13, verso 8, lá fala do Cordeiro de Deus que foi morto desde quando? Fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Um plano de salvação havia sido estabelecido caso o homem pecasse. E Deus sabia que ele iria pecar. Esse plano foi estabelecido nos concílios eternos, antes mesmo que o homem fosse criado. E então em Gênesis 3,15, nós temos aqui a primeira promessa de um Messias na Bíblia. Deus diz assim para Eva e para a serpente: eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus diz essas palavras para Eva e para a serpente. Um dia, Eva, a serpente vai ferir o calcanhar do teu descendente, mas um dia o teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Quando é que essa profecia se cumpriu? Quando é que o descendente da mulher teve o seu calcanhar ferido? Na cruz. Exatamente na cruz do Calvário, como vamos ver essas noites. E quando é que a serpente terá a sua cabeça esmagada? Eu separo em 3 momentos, em 3 atos divinos. O primeiro ato foi no Calvário, porque ao mesmo tempo que Cristo morre, é ao mesmo tempo que ele vence. Porque a sua morte, sem nunca ter pecado, foi a vitória sobre Satanás. O segundo ato divino, ele vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar. E de acordo com Apocalipse 20, versos 2 e 3, um anjo vai descer do céu com uma grande corrente, e ele vai aprisionar Satanás. Por quanto tempo? 1000 anos. Esse é o segundo ato. E Apocalipse 20, versos 7 a 9, diz que depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto dessa corrente. E o que Deus fará então? Vai mandar fogo dos céus e vai destruí-lo. Esse é o terceiro ato divino. Então, o esmagar da cabeça da serpente, ele acontece em 3 momentos: no Calvário, na volta de Cristo, quando o diabo será preso, e 1000 anos depois, quando ele será destruído. Amém, irmãos? Amém. A serpente está com os dias contados, ela vai ser destruída, o mal vai acabar. Amém. Por isso que Apocalipse 12, 12 diz o quê? O que diz Apocalipse 12, 12? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de quê? Grande cólera, sabendo o quê? Sabendo o quê, irmãos? Pouco tempo lhe Que resta. pouco tempo lhe resta. O diabo tem pouco tempo. E sabe o que ele está fazendo? Ele está usando de todos os artifícios para levar as pessoas ao engano, à perdição. E nós nunca vivemos uma época de tanta fake news no mundo religioso quanto a que estamos vivendo agora. Então só existe uma segurança para mim e para você. E qual é a única segurança que nós temos, irmãos? Conhecer o quê? A palavra. Conhecer a palavra. É por isso que cada noite que você vem aqui,
Cada culto que você vê nesse auditório, a Bíblia é aberta. Versos e versos são lidos e estudados. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a palavra. Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e ela vai o quê? Nos libertar. Então, em Gênesis 3,15, nós temos a primeira promessa de um Messias. Um dia, o descendente da mulher vai vir, ele vai ser ferido no calcanhar, uma ferida não mortal, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente, uma ferida mortal. Isso foi dito para ela. Aí Gênesis 4:1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Se você ler esse texto no hebraico não diz como está em português. E é por isso que é importante conhecer um pouco de línguas bíblicas. O texto hebraico simplesmente diz assim: adquiri um varão, o Senhor. Não foi um varão com o auxílio do Senhor. Eva disse: eu dei a luz a um homem. A quem eu dei a luz? O Senhor, o Messias que foi prometido. Então, quando Eva pegou Caim pela primeira vez em seus braços, ela disse: este aqui é o descendente prometido, é esse garoto que vai esmagar a cabeça da serpente, ele é o Messias da profecia. Eu adquiri um varão, o Senhor, chegou o Messias. Esta era a expectativa de Eva. Bom, a história você conhece, né? E não foi bem assim. Não era o Messias ainda. Pelo contrário, Caim tornou-se o primeiro homicida da história ao tirar a vida de seu irmão Abel. Então Eva percebeu que não era Caim. Depois veio Abel, que foi assassinado. Depois veio Sete. Depois veio Enos, Cainã. E foram vindos filhos, netos, bisnetos. E Adão e Eva guardavam no coração a promessa: um dia virá o Messias. Eu gosto muito dessa ilustração. Alguém desenhou isso aqui, mas esse desenho fala de uma realidade muito bonita. Aqui você encontra Adão e Eva. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Adão e Eva, um pouco mais idosos, e um monte de crianças, filhos, netos, bisnetos. E Adão e Eva levaram os seus descendentes até a porta do paraíso, porque o Gênesis diz de que após a expulsão de Adão e Eva do jardim, Deus colocou um anjo com uma espada desembanhada, para que eles não entrassem novamente no jardim, não comessem da árvore da vida, para que não fossem eternamente pecadores. E Adão e Eva traziam os filhos, os netos, os bisnetos, os trinetos, os tataranetos, traziam todos eles à porta do jardim, mostravam o anjo, e então contavam a história de como eles haviam desobedecido a Deus, porque eles foram expulsos do jardim, mas que um dia Deus enviaria um Messias, e esse Messias esmagaria a cabeça da serpente, e eles teriam novamente direito a entrar no jardim e a comer da árvore da vida. E esse evangelho foi sendo passado de pai para filho, de geração em geração. E a promessa do Messias foi sendo alimentada em todos os momentos. Depois chegamos em Abraão. Você sabe que Abraão nasceu no ano 292 pós-dilúvio. Depois que as águas do dilúvio encheram a terra, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, se espalharam pelo planeta. E os filhos de Sem são chamados os semitas, os de Cã, os catitas, e os de Jafé, os jafetitas. E a linhagem do Messias vem de Sem. O povo hebreu era o povo semita. E o sétimo depois de Sem foi Terá.
que foi pai de Abrão, que Deus mudou o nome para Abraão. E esse garoto Abrão nasceu 292 anos depois do dilúvio. Por onde Abraão passava, ele erguia um altar. E por que ele erguia um altar? Porque nele sacrificava-se animais. Então você tem Adão sacrificando lá na porta do paraíso. Você tem Abraão sacrificando em altares por onde passava. Depois Deus orientou que um santuário fosse construído. E lá no santuário, como o pastor Vinícius fez aqui para nós, tinha o Santo e o Santíssimo. E nesses compartimentos entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, e os animais que eram mortos no pátio eram levados para ali, para fazer a expiação pelo pecado do povo. E cada animal que era sacrificado, tanto na era patriarcal quanto no santuário, eles eram um tipo de Jesus. Eles apontavam para o Messias da profecia. Todos esses cordeiros que morriam no santuário, e lá no santuário havia um sacrifício diário, chamado sacrifício contínuo. Às 9 da manhã morria um cordeiro, às 3 da tarde morria outro cordeiro. Ou seja, os pecadores em Israel tinham que levar suas ofertas até o santuário, mas além dessas ofertas, 2 animais morriam por dia no santuário. Você já se perguntou por que é que esses 2 cordeiros morriam no santuário todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde? Eles morriam por 2 motivos especialmente. Primeiro, porque havia em Israel pobres que não tinham animais para oferecer toda vez que pecavam. Então, esses pobres que não tinham animais para oferecer, eles confiavam no animal que o próprio santuário provia. Segundo, esse sacrifício contínuo no santuário era para os israelitas que estivessem longe de Jerusalém e não pudessem ir até o templo levar suas ofertas. Lembra de Daniel, que 3 vezes ao dia orava, e quando ele orava com o rosto voltado para a cidade de Jerusalém? É porque pelo menos nos anos iniciais de cativeiro ainda havia templo lá em Jerusalém. E ele orava na hora do sacrifício, porque ele sabia que naquela hora, lá em Jerusalém, o sacerdote estava matando um cordeiro, e como ele não estava lá para oferecer, ele confiava que aquele animal também beneficiasse a ele. E foi através desse sistema de sacrifícios, nos altares e no santuário, que a promessa de um Messias foi alimentada. Foi passada de geração em geração, de pai para filho, o Messias virá. E finalmente, quando chegamos em Gálatas 4:4, Paulo escreve: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Deus escolheu uma virgem, chamada Maria, e esta Virgem Maria deu à luz ao menino Jesus, gerado nela pelo Espírito Santo. Quando Maria pegou em seus braços o bebê, ela sabia ser ali a promessa divina, estava se cumprindo nela. Em João 3,16, palavras do próprio Cristo a Nicodemos: porque Deus amou o mundo como? De tal maneira que Ele fez o quê? Deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Eterno. Na hora certa, Deus cumpriu sua promessa e enviou seu Filho a esse mundo. E por que Deus enviou? João está explicando. João registrou a fala do Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Foi o amor que motivou Deus a enviar Jesus. Amém. Interessante que hoje o mundo fala em celebração de Semana Santa. O Brasil terá um feriado na próxima sexta-feira, e o que acontece nesse momento? É uma grande promoção de ovos e chocolates.
coelhos de Páscoa e ovos de chocolates. Páscoa não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus não ensina nada a respeito disso. Na realidade, são estratégias que o diabo usa para tentar minimizar o Evangelho. O fato de Cristo ter vindo a esse mundo, morrer em nosso lugar. Queridos amigos, foi o amor que motivou Deus a enviar seu Filho. E sabe a beleza desse amor? Aqueles que são pais e mães aqui entenderão muito bem o que eu vou dizer. Quando sofre um filho, nós sofremos muito mais do que se fosse em nós agora. Quando nós passamos por uma doença, pode ser doloroso, mas quando um filho ou uma filha adoece, a dor é muito maior. Sabe por quê? Porque são filhos, porque nós amamos. Ao pai entregar seu filho, é claro que a dor no coração do pai foi muito maior, porque ele ama o filho, mas ele teve que entregar o filho. Por quê? Porque era a única forma que nós tínhamos de poder voltar ao Éden. Não havia outra forma. Era a única forma de uma segunda chance, apenas a cruz. É por isso que Paulo escreveu: aquele que não conheceu o pecado, Jesus que nunca pecou, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nunca pecou, mas foi feito pecado por nós. Ou seja, ele assumiu os nossos pecados. Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer. Isto é o Evangelho. Esta é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. E eu e você temos esperança de vida eterna. Sabe por quê? Porque há 2000 anos Deus cumpriu sua promessa feita no Éden e enviou seu Filho na plenitude do tempo para que ele morresse em nosso lugar. Amém. Eu e você podemos ter vida em abundância. A pergunta que eu termino hoje, a nossa reflexão, fazendo é: o que você vai fazer de Jesus? O Messias foi enviado para morrer em nosso lugar, para nos dar o direito à vida eterna. E o que você tem feito com esse direito? O que você tem feito com a graça que está disponível? O que você tem feito de Cristo? Vamos aproveitar esses dias, nessa semana, para aprofundar a nossa caminhada, para entendermos mais o amor dele, o cuidado dele e, sobretudo, para entendermos mais o plano que ele tem em nossas vidas. Amém. Porque talvez você não saiba, mas ele conhece você por nome, ele sabe tudo o que se passa na sua vida. Ele sabe o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje com você. Ele sabe o que é que tem preocupado você, o que tem tirado o seu sono. Ele conhece você como nenhum outro ser desse universo. E não só conhece, ele se importa com você. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. É o Deus que se importa. É o Deus que cuida de tudo, até dos mínimos detalhes. Uma ocasião, eu tinha que fazer uma programação na Bahia. E a Novo Tempo comprou o meu bilhete, uma passagem de avião. Eu recebi esse bilhete, olhei o horário, olhei mais de uma vez, guardei. Mas no dia da viagem, quando eu acordei e olhei o bilhete de novo, eu pensei: mas como eu me enganei? Eu estou olhando no bilhete o horário de pouso do avião, lá na Bahia. Não é hora de decolagem em São Paulo. E eu acordei totalmente atrasado para o meu voo. E o motorista Novo Tempo me levaria até o aeroporto. E eu disse para ele assim: amigo, quem tem que voar agora é você.
porque eu estou a 50 minutos do meu avião decolar. Era mais ou menos 6 da manhã e o avião decolaria 6h50. E eu estava a 70 quilômetros do aeroporto. O motorista disse: mas não vai dar tempo de você chegar lá. Eu disse: pode ser que não dê, mas eu não tenho outro caminho senão ir para o aeroporto. Eu não posso perder esse avião. Eu tenho um compromisso na Bahia hoje à noite. E o motorista fez o melhor que ele podia. E ele fez esses 70 quilômetros em coisa de 35 minutos, 40 minutos. Quando eu cheguei no balcão da Gol, eu disse para a atendente: olha, eu tenho um voo agora 6h50 para a Bahia. Ela disse: o seu avião já está taxiando na pista. Eu disse: mas ele já fechou o check-in? O check-in fecha pelo menos meia hora antes. Ele já está pronto para decolar. Eu disse: mas eu não podia perder esse avião, eu tenho um compromisso. E eu perguntei: escuta, e agora o próximo voo para a Bahia, que hora vai sair? Ela disse: vai sair daqui a 2 horas. Eu disse: quando eu vou ter que pagar para embarcar nesse próximo avião? Ela disse: você vai ter que pagar R$270. Quando ela falou isso, eu comecei a perceber a mão de Deus, porque R$270 era o dinheiro que eu tinha na carteira, exatamente 270. E eu peguei tudo que eu tinha e disse: então me dá essa passagem. Eu tinha o que era necessário. Ela me deu a passagem. Só que ela disse que esse voo teria uma conexão em Brasília. E de Brasília iria para lá. Eu disse: tudo bem. Só que o meu tempo lá era muito pequeno de conexão. Quando eu sentei dentro da aeronave, me lembro até hoje, eu estava sentado numa poltrona corredor 9C. E eu fiquei pensando: bom, quando esse avião pousar lá em Brasília, até todo mundo descer, e eu ter que trocar de terminal ainda, porque o outro voo seria da Azul, é outro terminal em Brasília. Vai ser muito complicado, né? Mas não tem o que fazer. E os milagres começaram a acontecer. O primeiro deles, na hora de decolar, o avião estava na cabeceira da pista. Os voos atrasam, às vezes 3 horas, 4 horas, mas esse na hora, ele estava na cabeceira da pista. E eu precisava chegar em Brasília no tempo hábil de pegar essa conexão. Era a única que tinha naquele dia. Se eu perdesse o meu voo de Brasília, eu não voaria mais naquele dia. Eu não sei que atalho esse piloto pegou, que ele chegou lá 20 minutos antes do prazo. Mas não foi mais isso que mais impressionou naquele voo. Sabe o que mais impressionou? É que eu estava sentado na fileira 9C, e antes do avião decolasse, a aeromoça veio para frente do corredor e disse assim: olha, nós estamos com excesso de peso na frente desse avião. E para equilibrar a aeronave, eu preciso que todo mundo, até a fileira 8, vá para o fundo da aeronave. Eu era 9. Todo mundo na minha frente saiu e foi para o fundo do avião. E eu fiquei o primeiro para desembarcar. Quando o avião pousou em Brasília 20 minutos mais cedo, eu fui o primeiro a descer. Troquei de terminal e fui o último a embarcar no voo da Azul lá para Bahia. E não perdi o avião. Amém. Você acredita nisso? Ela mandou que todos os passageiros, até a 8ª fileira, saíssem da frente, porque tinha um horário para pegar o outro voo. O voo foi mais rápido que o normal. Foi assim que eu não perdi minha conexão. Irmãos, é isso que Deus faz, amigos. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, até os voos para que você não perca, as passagens para que você não perca, os
detalhes que às vezes nós não damos valor, Ele está preocupado com tudo. É por isso que eu e você temos que olhar essa semana para a cruz com gratidão. E sabemos que Deus cumpre suas promessas. E no tempo certo Ele enviou o Messias. E amanhã você vai entender como que toda a celebração da Páscoa se originou e como que ela se cumpre em Jesus. Amém. Mas agora, eu queria que você ouvisse uma canção. E pense no grande amor que Deus teve ao enviar seu Filho para morrer em nosso lugar.